Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Aissa Diop, uma mulher negra na casa dos 30, caminha lentamente pelos corredores de um shopping de luxo, com sua figura esguia em forte contraste com a riqueza ao redor. Vestida com um vestido simples de algodão, ela mal chama atenção, sua aparência modesta contrastando com a opulência que a cerca. Seu olhar é atento, examinando cada detalhe, cada canto do shopping. Ninguém, nem mesmo os funcionários mais experientes, adivinharia que ela é de fato a nova dona deste lugar. Seu pai, um imigrante determinado que construiu este shopping com muito trabalho, sempre lhe incutiu uma regra fundamental: as aparências enganam. Nunca deixe seu sucesso definir você. Essa frase ainda ressoa em sua mente ao relembrar sua infância, marcada pelos sacrifícios do pai e pelas muitas lições de humildade que ele lhe ensinou. Desde pequena aprendeu a observar o mundo com reserva, a nunca se deixar levar pela vaidade e a entender que a aparência de uma pessoa jamais deve ser confundida com seu verdadeiro valor. Assim, hoje, como proprietária deste shopping, ela opta por circular por ele incógnita, longe de buscar reconhecimento ou afirmar sua autoridade. Ela deseja compreender profundamente as necessidades de funcionários e clientes e observar a dinâmica social que anima este lugar. Os corredores estão repletos de boutiques luxuosas, vitrines reluzentes e produtos de alta qualidade, mas Aissa não se impressiona. Pelo contrário, ela examina tudo, desde as expressões dos vendedores até os gestos dos clientes, passando pela atmosfera geral do centro. Ela caminha lentamente, sem pressa, como se fosse uma simples compradora em busca de uma pechincha. Seu olhar percorre cada loja, cada detalhe, mantendo-se alerta e atenta. Mas, de repente, ela é interrompida por um segurança, um homem alto, de rosto severo e porte imponente. Ele a olha de cima a baixo, desconfiado, com os olhos fixos nela como se ela fosse uma intrusa. "O que você está procurando aqui?", pergunta ele com a voz seca. "Este centro é para pessoas ricas. Já faz um tempo que te vi por aqui, e você parece não saber o que quer." Aissa permanece calma, com um leve sorriso nos lábios. Ela compreende imediatamente a natureza do julgamento dele. Ele a olha e, além da aparência, vê apenas uma mulher negra vestida com recato, que não tem lugar naquele shopping de luxo. Mas, em vez de se revelar ou reagir defensivamente, ela opta por entrar no jogo. "Por que você acha que eu não pertenço a este lugar?", ela pergunta suavemente, com a voz quase tranquilizadora, como se estivesse fazendo uma pergunta simples e inocente. O guarda, um pouco surpreso com sua serenidade, mas ainda confiante, responde em um tom um pouco mais arrogante. "Este tipo de lugar não é para todos", ele deu de ombros. "Vocês não parecem nossos clientes habituais. Este centro é para pessoas de uma certa posição social." Aissa, impassível, não demonstra nenhuma reação visível. Em vez disso, aproxima-se de uma vitrine, onde um vestido de seda azul lhe chama a atenção. Ela o pega delicadamente inspecionando o tecido enquanto observa discretamente as reações dos transeuntes, dos funcionários e do segurança, que continua a encará-la. O luxo que a cerca, as roupas de grife, os acessórios brilhantes, não a impressionam. O que realmente a interessa são as atitudes, os julgamentos subjacentes e a dinâmica social que se tecem nesses tipos de lugares. Para ela, é um terreno de observação, não um lugar de consumo. "Posso ajudar em alguma coisa?", pergunta ao segurança, desta vez com uma polidez que parece forçada, como se sentisse obrigado a parecer cortês e, ao mesmo tempo, manter vigilância constante. Aissa sorri suavemente com a expressão imbuída de calma. Ela coloca o vestido de volta no cabideiro com delicadeza. "Estou só observando, obrigada", ela disse, com a voz suave, mas firme. O segurança, visivelmente incomodado com a resposta, estreita os olhos e responde num tom mais áspero, como se quisesse reafirmar sua autoridade. "Claro, mas por favor, tenha cuidado. Esses vestidos são bem caros e delicados. Não queremos que você danifique nada. Você entende, não é?" Aissa, com uma sobrancelha ligeiramente arqueada, percebe imediatamente a condescendência em seu tom, mas permanece perfeitamente calma. "Eu entendo perfeitamente, não se preocupe", responde ela, com um leve sorriso ainda repuxando os lábios. Ela sabe que a atitude do segurança diz muito sobre a atmosfera daquele shopping: vigilância constante, julgamento rápido baseado nas aparências. Ela se lembra dos ensinamentos do pai. Paciência e descrição são armas poderosas em um mundo onde as pessoas são frequentemente julgadas com base em critérios superficiais. O segurança, insistente em seu papel de guardião, continua a segui-la de perto.
Ele não tira os olhos dela enquanto ela se dirige à seção de joias com passos lentos e medidos. Aissa toca delicadamente as pulseiras incrustadas de pedras preciosas, seu olhar penetrante observando tudo ao seu redor, a qualidade dos produtos, o atendimento dos funcionários, mas também o comportamento dos clientes. Cada detalhe conta nessa análise, que ela conduz com total descrição. Virgile, por sua vez, de braços cruzados, mantém-se a uma distância que lhe parece tranquilizadora, observando Aissa como um predador à espera do momento certo para intervir. Ela sabe disso, ele está esperando que ela faça um movimento em falso, que ela demonstre um sinal de fraqueza, mas ela não se deixa intimidar. Nenhuma vez. Ela sabe que este centro, repleto de luxo e opulência, é apenas uma fachada. O que se esconde por baixo, a verdadeira dinâmica do lugar, está oculto nas interações humanas, nos julgamentos precipitados e nas pequenas disputas de poder. E é isso que ela passou a observar, compreender e eventualmente a transformar para que este lugar, como ela, também possa se tornar um símbolo de inclusão, respeito e dignidade para todos, independentemente de aparência ou status. São feitos de ouro e diamantes de verdade, disse ele quase como um aviso, com a voz carregada de uma autoridade marcante. E custam mais de $20.000 cada. O guarda parecia estar fazendo uma distinção, como se enfatizasse a distância entre ela e os objetos preciosos que lhe oferecia, numa tentativa de reforçar uma hierarquia invisível. Aissa, imperturbável, respondeu simplesmente: são magníficos. Ouro e diamantes são realmente lindos. Suas palavras, simples mas sinceras, pareceram deslizar sobre ele sem tocá-lo, enquanto ela continuava a observar as joias com curiosidade comedida. O segurança, incapaz de resistir à vontade de retomar o controle da situação, deu um passo à frente de repente, bloqueando parcialmente a visão dela. Como se quisesse indicar que seu papel como guardião era mais do que apenas vigilância física, era uma questão de poder. Talvez você se interesse por algo da seção de vendas, sugeriu ele quase casualmente, como se a ideia de mandá-la para uma seção mais acessível fosse um favor. Aissa, ainda calma e resoluta em sua observação, lançou-lhe um sorriso sutil. Obrigada, mas prefiro continuar explorando. Sua seção de vendas pode me interessar mais tarde. Sua resposta não foi desdenhosa, mas claramente determinada, um simples gesto de recusa que despistou o guarda. Ele pareceu perplexo por um instante, o olhar fixo nela com insistência silenciosa, mas não a soltou. Os outros funcionários do centro, discretos mas atentos, já começavam a observar a cena. Trocavam olhares furtivos, pressentindo a atmosfera constrangedora que se criava em torno de Aissa. Nenhum deles ousava intervir, conscientes das regras tácitas que regiam aquele mundo de luxo e prestígio. O silêncio era pesado, opressivo, e a agitação que emanava era perceptível, como se um mal-estar se instalasse, embora ninguém ousasse admiti-lo abertamente. Aissa, por sua vez, permanecia focada em seu objetivo. Seu objetivo não era provocar ou chamar a atenção, mas entender como funcionava aquele lugar que agora lhe pertencia. Aquele shopping projetado para personificar riqueza e superioridade social, na realidade não passava de uma fachada. Ela queria ver como pessoas como ela, pessoas de aparência modesta, eram tratadas naquele universo onde dinheiro e status ditavam o comportamento. Ao estender a mão para tocar um colar de pérolas delicadamente exposto em um cabide, o segurança a interrompeu abruptamente, posicionando-se ao seu lado com um gesto quase teatral. Com licença, senhora, mas peço encarecidamente que não toque ou se aproxime dos itens, a menos que pretenda comprá-los, disse ele com uma voz seca, quase ríspida. Alguns clientes pararam, intrigados com a troca de olhares que agora chamava a atenção. A situação aparentemente banal estava se tornando um pequeno espetáculo público, e olhares se voltaram para ela, murmúrios ecoando no ar. Aissa, sem demonstrar emoção no rosto, retirou lentamente a mão, mas sua calma pareceu irritar ainda mais o guarda. Eu só estava observando, disse ela com a voz suave, mas firme, e uma expressão implacável nos olhos. Ela não se sentia culpada, mas sim mais como uma observadora naquele teatro de julgamentos. Talvez observar de longe seja melhor, insistiu o guarda, com um tom ainda mais ácido, quase reprovador. Assim, não há risco de danificar algo que você não pode pagar. Disse isso com um sorriso amargo, tentando impor sua autoridade e lembrar à mulher à sua frente que ela estava fora de seu elemento, que não tinha lugar naquele mundo de luxo. Aissa, refletindo por um momento sobre a humilhação que começava a se infiltrar em sua pele, obrigou-se a manter a calma. Sentia os olhares dos clientes sobre ela, uma mistura de curiosidade, julgamento e até desprezo pairando no ar.
Alguns eram atraídos pelo drama que se desenrolava, outros examinavam sua reação com atenção redobrada. A vergonha tentava se infiltrar, mas ela reprimia com firmeza, lembrando-se das palavras do pai. Nunca deixe as aparências definirem quem você é. Esse conselho, um farol em momentos de dúvida, lhe dava forças para não se deixar abater por esse tratamento. Ela se endireitou um pouco, levantou a cabeça ligeiramente e num tom calmo, porém resoluto, fez a pergunta que vinha pensando há algum tempo. Você trata todos os seus clientes dessa maneira? Suas palavras eram simples, mas atingiram duramente o segurança. A pergunta foi direta e pareceu questionar toda a sua abordagem. O guarda surpreso piscou como se não tivesse previsto uma resposta tão ríspida de alguém que considerava inferior a ele. Gaguejou, tentando se justificar. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Temos que proteger nossos objetos de valor, entende? Sua voz sumiu em uma tentativa desajeitada de racionalizar suas ações. Aissa, sem hesitar, lançou-lhe um sorriso leve, quase indiferente. Proteger seus produtos ou julgar seus clientes pela aparência, disse ela com a voz agora afiada como uma lâmina. As palavras, ditas casualmente, ecoaram no ar, marcando um ponto de virada naquela interação. Ela sabia que aquela pergunta, embora simples, tinha um peso imenso. Num instante, ela havia invertido o equilíbrio de poder, forçando o segurança a confrontar seus próprios preconceitos. Não se tratava apenas de uma questão de riqueza ou status social, mas de dignidade e respeito, dois valores que ninguém poderia tirar dele, independentemente de sua aparência. O silêncio tornou-se quase palpável, o ar carregado de tensão. Os clientes na loja, que observavam a cena com silenciosa curiosidade, pareciam agora desconfortáveis, congelados em seus movimentos, como se a situação os tivesse pego de surpresa. O segurança, ciente da magnitude do erro que acabará de cometer, engoliu em seco, nervoso, talvez percebendo que havia subestimado a mulher parada firmemente à sua frente. Virou-se para um lado e para o outro, procurando uma rota de fuga, mas antes que pudesse responder ou tentar justificar seu comportamento, uma voz grave se pronunciou, quebrando a atmosfera tensa. Aissa? A voz veio dos fundos da loja. Era o gerente-geral do shopping, um homem alto e distinto, cujo passo rápido revelava certa urgência. Ao chegar lá, seu rosto exibia uma expressão confusa e visivelmente envergonhada pelo que acabará de testemunhar. Parecia dividido entre o desejo de resolver a situação e o desconforto de descobri-la sob uma luz tão desfavorável. Sinto muito por esta situação, obviamente houve um mal-entendido, disse ele com as palavras pairando no ar como uma tentativa de minimizar o incidente. O segurança, ainda em choque, olhou ao redor, ainda confuso. Fez uma pergunta com um tom de voz cheio de descrença. Espera aí, você a conhece? Seus olhos se moveram de um para o outro, incrédulos. Ele esperava que ela fosse uma cliente comum, mas essa nova informação o deixou nervoso. O gerente, visivelmente constrangido com a situação, assentiu lentamente, e seu olhar encontrou o de Aissa, com um toque de arrependimento nos olhos. Ela é mais do que uma cliente. Aissa Diop é a nova dona deste shopping, anunciou ele finalmente, com a voz carregada de uma certa humildade que contrastava com seu constrangimento. O murmúrio que se espalhou entre os clientes presentes foi quase imperceptível a princípio, mas rapidamente se espalhou, e os rostos ao redor se iluminaram de surpresa e reconhecimento. Era evidente que ninguém imaginava que aquela mulher modesta, vestida simplesmente com um vestido de algodão, fosse a dona de todo o lugar. A expressão do segurança mudou instantaneamente. Passou de condescendência e arrogância para puro medo. Ele congelou por um instante, arregalando os olhos ao perceber a gravidade do seu erro. Então gaguejou com a voz quase estrangulada. Eu não sabia. Me desculpe mesmo. Desculpou-se profusamente, mas as palavras pareciam vazias, desprovidas de sinceridade. Aissa o encarou por um instante, com um olhar penetrante, mas sem nenhum traço de animosidade. Ela estava calma, muito mais calma do que o segurança imaginaria ser possível. Ela respirou fundo antes de falar, com a voz calma, mas firme. Não se trata de quem eu sou. Trata-se de respeito. Você julgou sem pensar, simplesmente porque eu não me encaixava na sua ideia do que um cliente rico deveria ser. Suas palavras ecoaram no ar, cada uma delas carregando uma lição importante, não apenas para o segurança, mas para todos ao seu redor. Ela se virou para o gerente com um olhar firme. E foi exatamente por isso que vim hoje, incógnita. Para entender o que há de errado com a administração deste lugar. Ela fez uma pausa, observando o efeito de suas palavras, antes de continuar. Este shopping deve ser um lugar onde todos se sintam respeitados, não importa a aparência. As mudanças começam hoje.
Sua declaração foi resoluta, como uma promessa. Ela não estava ali simplesmente para testar a lealdade de seus funcionários, mas para transformar este lugar e restaurar um senso de justiça e igualdade. O segurança tentou novamente resmungar uma desculpa, mas Aissa, com um gesto leve, mas autoritário, levantou a mão para impedi-lo. A única coisa que espero ouvir de você, disse ela com a voz agora afiada como o fio de uma faca, é sua demissão. As palavras atingiram a sala com a força de um cutelo. Ela não viera para negociar ou buscar um acordo. Estava ali para estabelecer princípios claros. O segurança congelou. O suor brotava em sua testa e seu rosto se contraiu com o peso da compreensão. Ele sabia no fundo que havia perdido, mas ainda sabia que merecia. Seu olhar baixou, envergonhado. Nenhum dos outros funcionários ousou intervir. O silêncio pairava pesado no ar, a atmosfera tensa como uma corda prestes a arrebentar. Os olhares dos clientes se voltaram silenciosamente para a cena que se desenrolava diante deles, todos atentos a cada movimento e palavra de Aissa. Era óbvio que estavam esperando para ver como a situação se desenrolaria, que tipo de líder Aissa Diop se tornaria. Aissa permaneceu implacável com o olhar inflexível. Ela observou os rostos dos funcionários, aqueles que assistiam à cena com certo alívio, talvez reconhecendo em suas ações uma forma de justiça, um ato de consertar as coisas. Outros, menos confortáveis com esse tipo de confronto, começavam a entender que as coisas estavam prestes a mudar. O status quo não era mais aceitável. A fachada de luxo e distinção que sempre fora o pilar daquele centro estava prestes a dar lugar a algo mais humano, mais equitativo. Todos os olhares estavam voltados para ela, e todos entendiam que não se tratava apenas de uma repreensão, mas de uma redefinição de valores. Aissa Diop não era apenas uma nova proprietária, ela era uma força transformadora. E essa mudança transformaria este shopping em um lugar onde a dignidade e o respeito não dependeriam mais das aparências, mas do coração e da humanidade de cada indivíduo. Enquanto o segurança, de rosto pálido, recolhia seus pertences, com a derrota estampada no rosto, Aissa Diop observava com os olhos fixos nele, mas a mente já voltada para o futuro. Ela sabia que o que acabará de vivenciar era apenas o começo de uma longa e árdua jornada. Este shopping center, que ela acabará de adquirir, se tornaria muito mais do que um simples local de consumo. Ela o via como um terreno fértil para uma transformação profunda, um verdadeiro símbolo de inclusão e respeito, onde cada cliente, independentemente de seu status ou aparência, pudesse se sentir acolhido. Mas para que essa transformação se enraizasse, não bastava reformar os procedimentos internos. Era preciso também tocar a própria essência das mentalidades e valores que permeavam o comportamento de cada funcionário. Os olhares de todos os funcionários estavam fixos nela, uma tensão palpável no ar. Cada um deles aguardava suas próximas palavras com atenção quase religiosa, ciente de que o que estava acontecendo ali marcaria uma reviravolta decisiva. Aissa sabia que esse passo era crucial para lançar as bases do que chamava de mudança cultural. Respirou fundo e suas palavras saíram com calma e convicção, mas também com uma determinação implacável. É hora de criar um ambiente onde cada cliente, independentemente de sua aparência ou status, se sinta bem-vindo, disse ela, ponderando cuidadosamente cada uma de suas palavras. Espero que cada um de vocês reconsidere a forma como interage com os outros. Este centro não será mais um lugar onde os julgamentos se baseiam na aparência, mas um lugar onde todos são tratados com dignidade e respeito. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Alguns funcionários, surpresos mas aliviados, assentiram timidamente, enquanto outros permaneceram em silêncio, visivelmente tocados pelo poder de suas palavras. Aissa examinou seus rostos, procurando por sinais de comprometimento, lampejos de compreensão. Ela sabia que a mudança não seria instantânea, mas havia plantado uma semente hoje, uma semente que, se cultivada adequadamente, poderia se transformar em uma árvore forte e resiliente, capaz de transformar todo o centro. Ela queria que todos os funcionários entendessem que eram responsáveis não apenas por seu comportamento, mas também pelo impacto que ele tinha sobre os outros. Ela então se virou para o gerente geral, que ainda parecia um pouco desconfortável sob pressão. Precisamos treinar toda a equipe sobre como queremos que os clientes sejam tratados no futuro, continuou Aissa com firmeza. Isso não será negociável. Quero que o atendimento ao cliente e o treinamento em diversidade sejam organizados a partir da semana que vem. O gerente, ainda abalado pela troca de farpas, assentiu rapidamente, sem nem mesmo tentar argumentar. Sim, claro, Aissa. Cuidarei disso imediatamente.
Ele sabia que nenhuma desculpa era válida agora e que a única opção era cumprir as novas diretrizes que ela impunha com autoridade natural. Aissa girou nos calcanhares sem dizer mais nada, seus passos ecoando pelo espaço, como um sinal do fim de um capítulo e do início de outro. O silêncio que se instalou após sua partida foi pesado, mas paradoxalmente esperançoso. O shopping, ainda vibrando com a energia do confronto, parecia suspenso na expectativa do que viria a seguir. Os funcionários, enquanto continuavam suas tarefas, não conseguiam deixar de refletir sobre o que acabavam de vivenciar. Alguns já pareciam aliviados ao ver essa atitude de julgamento questionada, outros mais preocupados. Entendiam que a transição para uma cultura mais inclusiva exigiria muito mais do que simples adesão passiva. Mas todos, sem exceção, sabiam que as coisas haviam mudado. Uma nova era havia apenas começado. A história de Aissa Diop não é apenas a de uma mulher poderosa que afirma sua autoridade, mas também um espelho que nos convida a refletir sobre os valores profundos que carregamos em nossas vidas. Ela nos lembra que a verdadeira riqueza não se mede pela aparência externa, mas pela forma como tratamos os outros, por como vemos aqueles ao nosso redor. Por meio de sua abordagem, Aissa desafia os preconceitos ocultos por trás das fachadas de luxo, convidando todos a questionar seus próprios estereótipos e como esses estereótipos moldam nossas interações com os outros. Esta história nos desafia a questionar nossas ideias herdadas e a imaginar um mundo onde a inclusão e o respeito estejam no centro de nossas interações diárias. É um chamado à ação, elevar-se acima da superfície, além das aparências, e reconhecer a dignidade de cada indivíduo. Aissa Diop, por meio de sua resistência calma, porém firme, aos julgamentos alheios, demonstra que o verdadeiro poder não reside apenas na riqueza ou no status social, mas na capacidade de mudar mentalidades e impor valores justos. Ela personifica a força silenciosa de uma revolução silenciosa, porém profundamente poderosa. Um simples ato de resistência, como o que ela liderou naquele dia, pode ser o catalisador dessa transformação. É um sinal claro de que é possível redefinir não apenas as estruturas sociais, mas também as mentalidades que as sustentam. Aissa, por meio de sua determinação e integridade, mostra a todos que é possível criar espaços onde o respeito e a inclusão sejam os princípios norteadores, e não conceitos abstratos. Ela é um modelo de liderança visionária, não pela imposição de sua vontade, mas pelo exemplo que oferece aos que a cercam e pela perseverança com que defende o que é certo. A jornada em que embarcou está longe de terminar, mas é certo que as sementes que plantou hoje germinarão e que este shopping center, sob sua liderança, se tornará um símbolo tangível de inclusão e respeito. E em um mundo onde frequentemente julgamos os outros com base em critérios superficiais, Aissa Diop nos lembra que sempre é possível reescrever as regras.